Oi, gente. Pois é, o piloto Lewis Hamilton, grande vencedor da Fórmula 1, detona Bolsonaro e a ideia de Bolsonaro criar, e o Brasil, né, o governo brasileiro, criar um novo GP em Deodoro, no Rio de Janeiro. E ele basicamente disse: não quero correr lá, e deu outros motivos, falando de educação, dos custos do Estado, questões ambientais. Nós vamos falar sobre essa fala do Lewis Hamilton e como ela foi bastante dura para com não só o Bolsonaro, mas para com a ideia do governo brasileiro e de políticos do Rio de Janeiro de querer criar um novo GP, né, um novo grande prêmio da Fórmula 1 no Rio de Janeiro, quando nós já temos o grande prêmio de Interlagos, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, do nosso apoio no comentário fixado, assim como os links que eu uso de fonte para esse vídeo, né? A possível construção do autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, ganhou uma voz contra, né, o Lewis Hamilton. Para o piloto inglês, o dinheiro do projeto deveria ir para necessidades maiores do que uma nova pista, né? E olha só o que é que ele falou. É a primeira vez que eu ouvi sobre a corrida no Rio. Eu acho, sinceramente, que tem muito dinheiro envolvido na construção desse circuito. Já temos um autódromo histórico aqui, não precisa derrubar árvores, destruir mais território. Basicamente dizendo que se posiciona contra por causa do dinheiro envolvido. Bolsonaro tinha dito inicialmente que não haveria dinheiro público, mas essa mesma reportagem que eu estou utilizando diz o seguinte: a reportagem da agência Spotlight do último mês de outubro revelou que, apesar da promessa de Bolsonaro de que a construção seria feita sem dinheiro público, mais de 120 milhões de reais já foram destinados ao projeto diretamente pelo governo federal. E olha só, isso é só o início, só de início, 120 milhões de reais foram destinados pelo governo federal. Tem ideia de quanto dinheiro ainda mais vai ser gasto com isso? Né, para ter mais um autódromo, sendo que nós já temos um autódromo importante e histórico, né, enfim. Olha só o que o Lewis Hamilton ainda falou. Eu acho que o dinheiro pode ir para algo melhor. Tem coisa que o governo pode investir nas cidades. Tem muito talento e gente aqui. Se fosse meu dinheiro, colocaria em coisa melhor. Educação é muito importante. No meu time temos vários engenheiros novos, mas poucos do Brasil. Deveríamos ter mais. Só tem um problema, viu, Lewis Hamilton? Educação não é exatamente o forte do governo Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro fez um contingenciamento de recursos na educação tão violento que isso provocou manifestações em todo o país contra ele. Aí, depois de muita pressão, o dinheiro foi sendo descontingenciado, né? Foi sendo liberado para as universidades. Então, assim, eu admiro os seus valores e o que você está dizendo, mas talvez a pessoa com quem você está querendo dialogar não seja tão sensível a essas questões, não é? E a outra questão, então, que ele toca, aí a sensibilidade do Bolsonaro é menor ainda. Se já é ruim em relação à educação, em relação a outra questão que o Lewis Hamilton levanta, a sensibilidade do governo Bolsonaro consegue ser menor. Olha só a pancada que ele dá. Isso significa que vão derrubar árvores? Lewis Hamilton falando. Não aprovo isso. Temos um país muito bonito aqui, uma floresta importante para o nosso futuro. Temos que focar mais no meio ambiente. Amo o Rio. Gostaria de passar mais tempo lá, mas não quero correr em um circuito que prejudicou o meio ambiente. Uma terra tão bonita para o nosso futuro. Boa, Lewis Hamilton. Só que tem um problema. O governo Bolsonaro é o governo que ignorou os dados do INPE em relação ao desmatamento da Amazônia. O governo Bolsonaro é um governo que colocou no Ministério do Meio Ambiente um cara como Ricardo Salles, que é contra as questões ambientais. Colocou como relações exteriores Ernesto de Araújo, que nem acredita no aquecimento global. E ele vai falar do aquecimento global. Então, a situação aqui no Brasil, Lewis, é pior do que você possa imaginar. Olha só o que ele diz, o Lewis Hamilton. Precisamos pensar no futuro da nossa geração, que fica pior a cada ano. As mudanças climáticas estão piores a cada ano. Existem muitas áreas que precisamos atacar. Essa é uma delas. Me disseram que destroem algo do tamanho de um campo de futebol na floresta a cada dia. Não acho que a Fórmula 1 contribui para isso, concluiu Hamilton. Só que tem um problema, Lewis Hamilton. Como eu disse, o governo Bolsonaro é um dos governos, é o governo recente
menos preocupado com questões ambientais. O governo Bolsonaro foi o governo que colocou como ministro das Relações Exteriores Ernesto de Araújo, uma pessoa que já disse que mudança climática é uma trama marxista. Disse, repetiu, uma conspiração do Olavo de Carvalho, negando toda a ciência climática que existe no mundo. Então, quando você diz assim, as mudanças climáticas estão piores a cada ano, que é o óbvio para qualquer pessoa que acompanha o debate científico sobre o assunto, na nossa política aqui no Brasil e nos nossos líderes, infelizmente, lamentavelmente, isso não é óbvio. Nós não estamos diante de um governo que expressa preocupações com isso. E que, na verdade, só não saiu do Acordo de Paris porque Bolsonaro disse que queria sair. Ele disse que queria sair. Só não saiu por pressão do agronegócio, que disse para Bolsonaro, olha, se você sair do Acordo de Paris, isso pode prejudicar a nossa exportação de produtos, de commodities, de carne. Pode prejudicar, entendeu? Os nossos negócios. E aí Bolsonaro ouviu esses aliados próximos do agronegócio para manter o Brasil no Acordo de Paris sem nenhum compromisso de cumprir o Acordo de Paris, apenas como uma questão de fachada. É triste, é lamentável, é preocupante, mas é também real. Mas é muito bom que uma pessoa como Lewis Hamilton, que é um grande campeão da Fórmula 1, esteja falando contra isso, né? Enfim, eu acho que é um momento importante para a gente perceber que figuras de destaque como o Lewis Hamilton veem certas coisas como questões óbvias. Investimento em preservação ambiental, investimento em educação e não gastar dinheiro público em um país como o nosso, que é um país que não é um dos países mais ricos do mundo, que é um país até rico, mas com muita desigualdade social, muito desigual, em mais um autódromo para satisfazer políticos aliados de Bolsonaro no Rio de Janeiro. E aí a gente fica pensando, o que será que esses políticos querem fazer no autódromo lá em Deodoro, né? Eles estão querendo dinheiro, eles estão querendo lucrar com isso. Não é difícil imaginar que tem muito dinheiro envolvido quando você faz uma obra desse tamanho, né? É absolutamente lamentável. Eu saúdo o Hamilton pela coragem de se posicionar de forma tão firme nessa questão. Eu acho que realmente é muito importante você ter uma liderança, uma pessoa de destaque se posicionando dessa forma. E eu acho que todos nós brasileiros queríamos que nós tivéssemos ainda o Ayrton Senna para se posicionar em relação a isso. Porque acho que tem poucas dúvidas que a Ayrton Senna faria coro com Hamilton, o Hamilton faria coro com a Ayrton Senna, em dizer que o Estado brasileiro tem muitas outras áreas de carências muito maiores para serem investidas nesse momento, em vez de investir dinheiro público na criação de um autódromo, sendo que nós já temos um autódromo, o Autódromo de Interlagos. Talvez seja o dia de elogiar os ingleses, porque hoje, mais tarde, eu vou soltar um vídeo trazendo para vocês, e eu espero que vocês fiquem de olho, trazendo para vocês a campanha do Partido Trabalhista Britânico na Inglaterra e como eles estão fazendo uma campanha maravilhosa lá em solo inglês e como a gente tem muito que aprender do Partido Trabalhista Britânico, do Jeremy Corbyn, do John McDougall, figuras que realmente têm muito a nos ensinar. Eu já falei aqui no canal várias vezes de Bernie Sanders e acho que o movimento progressista americano tem muito a nos ensinar, mas vejo também muitas possibilidades de aprendizado e de absorção de ideias do Partido Trabalhista Britânico, dos ingleses, e especialmente esse Partido Trabalhista Britânico de hoje, né, porque está sendo liderado como uma pessoa como Jeremy Corbyn, que tem uma trajetória de defesa dos direitos do trabalhador e direitos sociais. Enfim, é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe se torne apoiador do canal. Esse vídeo foi uma sugestão do apoiador Bruno Augusto, que trouxe o material, mandou para mim, sugeriu, e eu quero aqui
finalizar o vídeo agradecendo ao Bruno, dizendo ao Bruno que muito obrigado por ter trazido esse material para mim, para eu fazer esse vídeo, trazendo justamente o posicionamento importante do Lewis Hamilton nessa questão, que é um posicionamento que eu acho que nós todos devemos emular, nós devemos também ter, e pressionar o governo brasileiro a não gastar dinheiro desnecessariamente nesse novo autódromo, né? Então fica aqui o meu agradecimento ao Bruno Augusto. Acho que era isso, né, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.